Quero ler com você versos de 1 a 10. Tire sua fé das sombras. João capítulo 3, versos 1 a 10. Tire sua fé das sombras. Me acompanhe na leitura desse texto. Havia um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio à noite. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou: Eu digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? E disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Você pode orar comigo? Feche os seus olhos. Eu imagino que você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu imagino que você esteja desejoso de encontrar respostas. Que Deus te dê um direcionamento, que Deus fale contigo. Essa é uma noite de decisão. Essa é uma noite onde eu e você, nós podemos aprumar a nossa vida diante da palavra de Deus. Então nós oramos assim nessa noite. Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra lida aqui nos nossos corações. Ó Deus, seja favorável conosco nessa noite. Comunique para nós a Tua verdade, a Tua palavra, e que ela tenha poder, Deus, para nos mudar, para nos moldar, para aprumar a nossa vida, Senhor. Nos aperfeiçoe pelo amor de Cristo, nos aperfeiçoe por causa da Tua palavra, nos aperfeiçoe pela Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor nos desafie, que o Senhor desafie o nosso destino, que o Senhor desafie a nossa vida a estar perto do Senhor, a tirar a nossa fé das sombras e ser luzeiros neste mundo. Pai, derrama da Tua graça sobre a minha vida neste momento. Não posso fazer o que estou fazendo sozinho. Eu preciso da Tua capacitação. E eu também te peço que a Tua palavra seja relevante a essas vidas, a esses corações nessa noite. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Todos os encontros que Jesus teve, registrado aí nos evangelhos, são encontros que trazem princípios para a nossa vida. São encontros que revelam a vontade de Deus para a nossa vida, sabe? Você vai ver nos evangelhos que Jesus começa o seu ministério de milagres, de maravilhas, numa pequena aldeia ali da Galileia. A Bíblia chama essa pequena aldeia da Galileia de Caná da Galileia. Ali em Caná da Galileia, Jesus é convidado para um casamento, sua mãe também, seus discípulos. Ele está ali festejando um casamento, se alegrando com o noivo, com a noiva. E então a sua mãe o procura e diz: Filho, está faltando isso para a alegria ser completa. Então Jesus dá uma resposta para Maria, sua mãe, até meio desconcertante. Ele diz: O que eu tenho contigo, mulher? Não chegou a minha hora, não chegou a minha vez, não chegou o meu momento. Mas o fato é que Jesus transforma as águas que estão em talhas, que são potes, águas que eram usadas para ritos cerimoniais,
águas que as pessoas usavam para lavar as suas mãos, tornar-se limpo, para poder participar das refeições. E aquelas águas, ali naquelas talhas, Jesus transforma aquelas águas em vinho. E você vai ver isso aí em João, capítulo 2, versículo 11, dizendo para a gente que este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. E revelou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Muitas pessoas creram em Jesus por causa das obras que ele realizava, por causa dos milagres que ele realizava. E então Jesus, ele resolve ampliar as suas fronteiras. Nós conversamos sobre a importância de nós ampliarmos as nossas fronteiras. Jesus, ele vai então para Decápolis, ele vai para Jerusalém, ele vai para Cafarnaum. Jesus começa a andar ali com seus discípulos, ele vai para Betânia, ele se torna um realizador de milagres, a sua fama cresce naquela região. Muitas pessoas buscavam Jesus para poder acessar um milagre, ou para pelo menos ver ele realizando um milagre. Imagina você, a cura de um cego, a cura de um aleijado de nascença, ver um paralítico andar, ver mortos ser ressuscitados. 3 pessoas que são registradas aqui no Novo Testamento. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro, Jesus ressuscitou a filha da viúva de Naim. Jesus, ele não era reconhecido entre o clero estabelecido ali como um rabino oficialmente. Jesus, ele pode até ter sido aprovado, porque todo menino, na sua adolescência, era ensinado a Torá. E eles iam avançando, até que se olhava para ele, e aquele homem, por conhecer toda a Torá, ele poderia se tornar um sacerdote. Mas isso não aconteceu com Jesus no ponto de vista oficial. Talvez porque Jesus fosse de uma família muito pobre. Talvez porque Jesus fosse nascido de uma cidade insignificante, como um dos homens que estão prestes a conhecer Jesus, chamado Natanael. Filipe diz para ele: venha cá, Natanael, nós encontramos um cara diferenciado, venha cá. E ele pergunta: mas de onde é esse homem? Ele diz: esse homem vem lá da Galileia. E Natanael pergunta para Filipe: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Mas acontece que os milagres que Jesus realizava despertou a atenção de muitas pessoas. E dentre eles, este homem chamado Nicodemos. E aqui, nesse encontro de Jesus com Nicodemos, nós podemos aprender aqui algumas lições importantes para a nossa vida, que nos ajuda a tirar nossa fé das sombras. A primeira lição é essa: o conteúdo que você conhece e não pratica se torna um conteúdo condenatório na sua vida. O conteúdo que você conhece e não pratica se torna um conteúdo condenatório. Logo aqui no versículo 1 e 2, aqui de João capítulo 3, a Bíblia nos informa que havia um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem muito poderoso. Nicodemos, o nome Nicodemos é a junção de 2 palavras gregas, Nico e Demos. Nico significa vitorioso, e Demos significa povo. Se a gente pudesse traduzir o nome de Nicodemos, a tradução literal ficaria assim: vencedor do povo, ou a vitória do coletivo, ou ainda vencer sobre a multidão. Mas quem era esse homem chamado Nicodemos? Nicodemos, ele era um mestre em Israel. Ele era um estudante profissional da palavra de Deus. Ele era um intérprete, ele era um doutor. Ele era um homem rico. Ele é um homem consagrado só para estudar as Sagradas Escrituras. Nicodemos é um dos membros do Sinédrio. Sinédrio é aquele grupo de pessoas que dirigia todo o judaísmo, toda a religião judaica. Esses homens, eles eram uma celebridade em Israel. Esses homens, eles eram uma grande autoridade em Israel. Você vai ver nesse texto que nós lemos de Nicodemos, que Jesus lembra Nicodemos que ele é mestre em Israel por 2 vezes.
Então Nicodemos, ele é um líder poderoso, ele é uma pessoa diferenciada, ele é uma pessoa que se destaca na sociedade israelita. Ele é um indivíduo que ele fazia parte da alta corte, alguém que se sentava na mesa para definir leis, alguém que decidia o rumo da fé judaica. Mas esse homem, apesar de ser um doutor da lei, apesar de ser um conhecedor, esse homem carregava um jugo, esse homem carregava um peso. E eu tenho aprendido algo. A coisa que mais envelhece a gente, envelhece a nossa alma, a coisa que mais machuca a nossa experiência de vida, a coisa que se torna um jugo na nossa consciência, aquilo que amargura o nosso coração, é quando a gente conhece uma coisa, mas a gente não consegue praticar. Não sei se você já fez uma reflexão, não sei se você já se percebeu, tendo sabedoria de uma área, tendo conhecimento de uma área, tendo expertise numa área, um nível de conhecimento, mas você não consegue colocar em prática. Você sabe como fazer, mas você não faz. Você tem um entendimento para fazer, mas você não consegue fazer. Você tem as suas concepções, você tem o entendimento, você tem o conhecimento, teu conhecimento é amplo, é vasto, é perfeito. Sabe exatamente o que fazer, mas não faz. E isso se torna um jugo para nós. Dominar um assunto e não dominar a sua prática, ou a praxis, isso se torna um juízo para a nossa vida. Sabe, são as pessoas que sabem exatamente que elas têm que abrir um negócio, como elas devem conduzir esse negócio, elas sabem isso, mas elas não conseguem fazer. É a pessoa que tem a resposta para todo mundo. Você começa a conversar com a pessoa, ela já vem com aquelas respostas. Não é isso, não é aquilo. Você simplesmente quer dizer o que você está sentindo. Você simplesmente quer abrir o seu coração. Você quer compartilhar algo que está sendo um peso para você, mas quando você começa a falar, a pessoa já vem logo com um monte de, oh não, é isso, é aquilo, sabe? Mas você olha para a vida dela, ela não pratica nada daquilo. Conhecer algo e não fazer isso, não colocar em prática, isso se torna um peso sobre a nossa vida. E a Bíblia nos orienta sobre esse tipo de comportamento. Aqui em Tiago, capítulo 3, na Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz assim: irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior vigor. Eu acredito que existe sobre nós uma condenação maior quando a gente conhece, quando a gente sabe, quando a gente tem um entendimento, mas a gente não consegue praticar. Isso se torna uma condenação dentro de nós, se torna algo que está sempre diante de nós, dizendo, ó, você conhece, mas você não sabe fazer. É como o texto do profeta Isaías, lá no capítulo 37, Isaías 37, versículo 3, que diz, hoje é dia de angústia, de repreensão, de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer, mas não há força para dar à luz. O que o profeta está querendo dizer aqui para a gente? A gente sabe todas as coisas, a gente conhece, mas na hora de executar, a gente não tem força para colocar aquilo em prática. Você aprendeu tudo, a teoria, mas você não consegue praticar. Você já ouviu muito, você já sabe o caminho, mas você não consegue colocar isso em prática. Então o profeta ele faz essa analogia, é como uma mulher que está prestes a dar à luz, depois de 9 meses, alimentando aquela criança, cuidando daquela criança no seu ventre, mas na hora de nascer, ela não tem força de dar à luz. E essa é a experiência que muitos de nós carregamos. E essa experiência de a gente conhecer e não conseguir praticar, é uma experiência que vai minando a gente. Eu tenho percebido que muitas pessoas estão cansadas. Elas estão cansadas da fé que elas têm em Jesus. Elas estão inclusive desiludidas. Mas por que você está desiludida? É porque a palavra de Deus ela não tem poder para executar aquilo que ela diz que vai executar na sua vida? Não, você está desiludido porque você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Isso vai minando a sua fé, isso vai tirando a sua força, isso vai roubando a sua energia de viver um cristão contagiante, um cristão cheio de fé. Por quê?
Porque o conteúdo que você conhece, mas você não pratica, se torna um conteúdo condenatório. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Eu vivo isso de vez em quando, porque eu estou aqui declarando essa palavra para você, mas eu também sou alguém que luta. Eu aprendo um negócio e levo tempo para praticar. Até algumas pessoas perguntam, como é que está a igreja? Eu falo, está bem, só não está melhor porque eu estou lá dirigindo essa igreja. Por quê? Porque eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido. E muitas vezes eu não consigo. E essa é a crise de muitos de nós. Sabemos o que fazer, sabemos como fazer, mas nós não conseguimos aplicar. Esse é o jugo que Nicodemos tem sobre ele. Por quê? Porque Nicodemos ele é um mestre em Israel. Nicodemos sabia de tudo, mas ele não vivia de nada. Ele é um homem que tinha uma fé, mas uma fé pouco contagiante. Por isso que quando as pessoas encontravam Jesus, está registrado em Mateus capítulo 7, versículo 29, as pessoas ficavam encantadas por ouvir Jesus. Elas paravam para ouvir o bom mestre, porque a Bíblia declara ali que ele ensinava as multidões como quem ensina quem tem autoridade, como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Você consegue perceber? Parece-me que Jesus falava, e quando ele falava, era aquilo que ele estava vivendo. Por isso ele tinha condições de falar sobre aquilo. Por isso as pessoas paravam para poder dar ouvido para ele. Porque quando ele falava, aquilo que ele estava falando era produto da vida dele. Era produto daquilo que ele estava vivenciando. E é interessante como muita gente tem esse esforço hipócrita de tentar colocar um peso sobre as outras pessoas. Fala, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você devia se comportar dessa forma, mas na verdade você sabe, mas você não coloca em prática. Tenta ensinar as pessoas naquilo que você é fracassado. Tenta ensinar as pessoas naquilo que você não tem autoridade como vida. Vai aprendendo. Na vida você encontra pessoas que elas vão lançando sobre você a frustração que elas têm. Percebe isso? Não sei se você já percebeu nos seus relacionamentos. Elas vão conversando com você, e elas vão lançando sobre você, o fracasso dela. Aquilo que ela não consegue realizar. As suas próprias frustrações. Achando que de alguma forma, quando elas falam, isso é uma forma de redenção para elas. A forma de colocar um peso sobre você é uma forma de redenção para elas. Esse é o drama de Nicodemos, irmãos. Nicodemos é esse homem que ama a Deus, mas ele não se sente amado por Deus. Você não está se vendo assim? Você ama a Deus, mas você não sente que Deus está te amando? Você ama a Deus, mas você não sente que Deus está te ouvindo? Você tem muita gente nessa crise. Eu amo Deus, já falei com Deus, já pedi, já fiz isso, mas você não sente que Deus está te ouvindo, você não sente que Deus está te acolhendo. Essa é a crise de Nicodemos. Talvez um dia Nicodemos tenha sido um crente muito vigoroso. Quando ele começou a estudar a palavra, ele ficou tão animado com aquilo, e ele mergulhou, mas em algum momento ele se perdeu, por causa das muitas palavras, ele esqueceu do primeiro amor. Será que você não é esse tipo de pessoa? E, irmãos, quando nós nos tornamos esse tipo de pessoa, nós escolhemos o que nós queremos ouvir. Nós escolhemos onde nós vamos estar para ouvir. Você percebe? De repente você está assim, olhando para um cardápio gospel, e dizendo, essa é a música que eu gosto de ouvir, essa é a palavra que eu gosto de ouvir. Mas entenda, todo o conhecimento que você tem acesso, se você não praticar esse conhecimento, se torna um jugo para você. É esse conhecimento que vai julgar a sua praxis, isto é, a sua prática. E essa é a primeira crise de Nicodemos, e que é de muitos de nós. A segunda lição importante que nós aprendemos desse texto é que chega um momento que é hora de nós tirarmos a nossa fé das sombras. A Bíblia diz que Nicodemos veio a Jesus à noite. Eu tenho vários livros, eu gosto de ler. De vez em quando eu olho o site da Saraiva, estou aqui fazendo nenhuma propaganda de livraria não, mas tem bons livros por aí, Saraiva, para ler, enfim. Eu estava vendo uma propaganda esses dias de um livro chamado A Garota Sem Nome. E esse livro foi escrito por uma colombiana chamada Marina Campman. Ela escreveu uma autobiografia, ela escreveu uma história que ela viveu.
ela conta nesse livro autobiográfico, chamado A Garota Sem Nome, quando essa menina tinha 4 anos de idade, ela foi sequestrada. Ela era uma colombiana, sua mãe era uma colombiana, seu pai era um americano. E ela, aos 4 anos de idade, ela foi sequestrada. Acontece que os pais pagaram o sequestro da menina, mas os sequestradores não devolveram a menina para os pais. Os sequestradores, eles abandonaram essa menina de 4 anos na floresta colombiana. E então, essa menina conta que com 4 anos de idade, ela precisou se virar dentro da floresta. O que ela fez? Ela começou a acompanhar um grupo de macaco prego. Ela acompanhava esse grupo, por onde o grupo andava ela ia. Ela comia do resto das castanhas, da comida que os macacos comiam. Ela ia até um riacho onde os macacos frequentavam, para que ela pudesse tomar água lá. Então essa menina, ela foi assim, se virando para poder sobreviver, mas a partir de um reflexo de um primata. Macacos prego. Essa história está no YouTube, depois você pode encontrar lá, tem mais coisas interessantes lá. Acontece que aos 6 anos de idade, essa menina foi encontrada. Ela diz na história do livro aqui, na sua autobiografia, que ela perdeu a capacidade de falar, ela não conseguia mais verbalizar as palavras, porque ela foi deixada na floresta com 4 anos. Uma criança com 4 anos não está falando. Ela aprendeu apenas a balbuciar como macacos. Mas um dia, ela acessou o acampamento de uns caras que estavam processando pasta de coca. Ela entrou nesse acampamento não tinha ninguém lá, ela entrou num quartinho muito feio, era tudo muito desorganizado, e ela encontra um espelho. Então, pela primeira vez, 6 anos dentro da floresta, ela olha a sua própria imagem, ela vê o seu reflexo, e quando ela vê o seu reflexo, ela se lembra da sua mãe. Ela se lembra da sua mãe. A história termina depois com esses homens ali desse acampamento que fazia processamento da pasta de coca, encontraram ela, levaram ela para a cidade. A história é longa, depois você pode procurar conhecer. Mas uma coisa que ela deixa muito bem claro, que ela diz assim, que quando ela estava andando com os macacos ali na floresta, ela sabia que não era um macaco, mas ela também não sabia quem ela era. Ela precisou se ver no espelho para poder ter uma lembrança da sua mãe e falar, pô, eu não sou um macaco. Isso é uma coisa que nós chamamos hoje de construção da identidade humana. A construção da identidade humana, ela é feita através da experimentação relacional. Por isso você que tem essa síndrome de se esconder, essa síndrome de quero ficar aqui, não quero que ninguém me veja, não quero me relacionar com ninguém, isso faz mal para você. Porque de alguma forma, na nossa construção, na construção da nossa identidade, eu preciso dizer para você que não existe ninguém original. E hoje a gente tem feito de tudo para a gente poder ser original. A gente muda a maneira de a gente vestir, a gente muda a maneira de pintar o cabelo, a gente quer ser original, mas não existe ninguém original. Nós somos subproduto de diversas pessoas com as quais nós convivemos. Nós somos como se fosse uma coxa de retalho. A gente pega, a gente empresta das pessoas coisas que elas vivem. A gente empresta o caráter, a gente empresta o comportamento, a gente empresta o entendimento. É lógico que você vai dando forma do seu jeitinho, mas o fato é que nós somos a convergência, a construção da nossa identidade. Ela é a convergência de vários relacionamentos que nós temos. Existem conceitos dentro da psicologia, dentro dos trabalhos de Freud, que deixa isso muito bem claro, que ajuda a gente nesse entendimento. Agora, o que isso tem a ver com Nicodemos? Nicodemos se parece muito com essa moça. Ele perdeu a sua identidade. Ele não sabe mais quem ele é. Nicodemos, ele se perdeu no caminho da sua identidade. Ele mergulhou na palavra, ele buscou entendimento, mas em algum momento da vida dele, ele perdeu a identidade de quem ele era. E ele ficou aprisionado por aquilo que os outros achavam que ele era. Essa é uma prisão terrível que muitas pessoas estão vivendo hoje. Pessoas tiram a vida porque... já vi história de pessoas tirarem a própria vida porque alguém acha que ele é muito magra, que alguém acha que ele é feio, que alguém acha que ele não é muito bom. Você já ouviu essa história? Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite. Nicodemos procura Jesus à noite porque ele tem uma fé nas sombras. Ele
Ele tem uma fé cheia de medo, ele tem uma fé, assim, ele não quer se identificar com Jesus. É como a menina andando lá na floresta, acompanhando os macacos, mas ela sabe que não é aquilo. Ele vai procurar Jesus na sombra porque ele tem medo. Ai, Deus. Se você ler a história de Nicodemos, você vai ver que Nicodemos não podia nem sequer ser visto com Jesus. Porque apesar de eles terem, Jesus queria anunciar o reino de Deus. Nicodemos queria ensinar a lei. Eles, em algum lugar, esses dois caminhos iriam se convergir por conta dos ideais que eles tinham. Um é o reino, o outro é estabelecer a lei. Mas eles jamais poderiam ser vistos, porque eles estavam pegando caminhos totalmente opostos. Ele, Nicodemos, era um homem assim, de fama, um homem reconhecido, um homem ilustre, um doutor da lei. Jesus era um rabino, não oficialmente. Era alguém que tinha vindo lá de Nazaré. Por isso Nicodemos escondia sua fé nas sombras. E essa é a experiência de muitas pessoas hoje. Elas estão se escondendo a sua fé na sombra. Mas como, irmãos, negociar nossa imagem porque a gente está seguindo Jesus? Como? Muitas pessoas, elas não querem associar a sua imagem à fé em Jesus. Porque elas acham que vão perder amigos, vão perder pessoas que estão perto. Vou dizer para você, se quando você disser sim para Jesus, algumas pessoas te abandonar, tenha certeza que essas pessoas não eram boas companhias para você. Tenha certeza disso. Quando você diz, eu sou de Jesus, e alguém disser assim para você, muito bem, nossa amizade termina aqui, continua o seu caminho, me deixa fora, pode ter certeza, isso não era uma boa companhia para você. Ele chega para Jesus e diz, bom mestre, é bajulador. E todo mundo que tem a sua identidade meio desconfigurada, meio diluída, é alguém que sempre quer dar alguma coisa para obter a atenção de volta. Bom mestre, sei que ensinas. Oh, bom mestre. Nicodemos quer dar alguma coisa para Jesus, para ver se Jesus dá atenção para ele. Mas você sabe que nós não precisamos ser assim. Ele esconde a sua fé nas sombras. É a sombra é a fé na sombra da noite dos descompromissados. Muita gente está vivendo assim. Quer estar com Jesus, mas não querem se parecer com Jesus. Muitas pessoas, elas fazem da igreja um lugar para ir. Onde você vai? Eu vou à igreja. Mas quanto tempo você não pertence à igreja? Não pertence de uma igreja. Tudo tem a ver com pertencer, irmãos. A gente pode ir em qualquer lugar, mas só tem alguns lugares, assim, muito queridos, que a gente pertence. Igreja não é um lugar para você ir, igreja é um lugar para você pertencer. Será que isso faz sentido para você? Eu espero que faça. Não existe naturalidade na fé das pessoas que se escondem na sombra. Percebe? Você entende de tudo. Você entende de futebol, você fala muito bem de política, você narra todos os tipos de esporte. Mas quando é para falar de Jesus, você diz, não, chama o pastor. Não, chama lá o meu líder de célula. Não vamos conversar sobre isso não, porque você percebe que você é alguém que quer estar perto de Jesus, quer o conhecimento de Jesus, mas você não quer se associar a Jesus. Você fica intimidado quando alguém fala assim, ei, você se comporta como o mestre Jesus. Ei, eu vi você lá com o povo da igreja. A fé para você talvez seja algo como que você pega a fé, hoje eu vou na igreja, vou pegar minha fé, vou até a igreja. Vou pegar minha fé, a fé em Jesus não é algo que caminha com você por todos os lugares. Você tenta preservar a sua identidade, você tenta viver a sua fé no escuro, não nas claras. Era isso que Nicodemos estava querendo fazer, preservar o seu status. E tem muita gente tentando preservar o seu status. Eu conversei já com algumas pessoas importantes aqui da cidade, sabe? Empresários, políticos. Falei, mas por que você não... Você tem uma fé tão linda, você está vivendo essas experiências, por que você não vai na igreja? Porque eu tenho vergonha. Como assim?
É um empresário, é a empresária que não quer ir na igreja, porque se for na igreja, vai encontrar os seus funcionários lá, e aí? É o político que não quer ser identificado com o povo, porque em algum momento ele tem que tomar uma decisão. A fé no escuro. Fé é isso, irmãos, é se expor. Fé é tomar lado. Fé é tomar uma posição. Fé é escolher os conceitos do céu. Fé não é viver em cima de muros. Não é viver em cima de muros. Talvez hoje você esteja buscando uma verdade que você quer definir como verdade. Porque a gente está vivendo uma assim hoje. A gente não pode mais falar a verdade para ninguém. Por quê? Porque a verdade machuca. Tem pastores, tem líderes religiosos defendendo que a gente tem que escrever uma nova Bíblia. Você já ouviu isso por aí? Tem que escrever uma nova Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela não tem mais a ver com essa geração moderna. A Bíblia fala coisas que machucam as pessoas. E a gente vive uma sociedade tão dodóizinha. Quem vive em cima do muro é dodóizinho. Se você faz parte dessa sociedade que se machuca por qualquer coisa, na verdade, a palavra de Deus, ela não é qualquer coisa. Irmãos, alguém um dia desse disse assim para mim: pastor, estou triste com você, você era o meu referencial e agora você não está sendo mais. Então, eu nunca fui referencial na sua vida. Porque o que serve um referencial? O que é um referencial? Um referencial é alguém ou é alguma coisa para o qual a gente olha, e quando a gente está vivendo a nossa vida e a nossa vida está se afastando, a gente pega o referencial e a gente encosta a nossa vida no referencial. Sabe? É aquela orquídea que ela começa a florescer, mas o talo dela, ela vai tomando alguns rumos. Vai lá comprar a orquídea, você vai pegar a orquídea lá e você vai ver que tem um varãozinho no meio e tem lá alguma coisa amarrando o talo dela. Aquilo ali, isso é uma referência. A referência não sai do lugar para poder acomodar a sua vida. A referência não sai do lugar para acomodar a sua verdade. É você que tem que sair do seu lugar e acomodar a referência. Por isso que Nicodemos precisava se encontrar com Jesus. Por isso. Fé nas sombras. Tem muita gente vivendo assim hoje. Não quer parecer um radical da fé. Não quer parecer o equilibradinho. Eu consigo falar todas as línguas. Eu não consigo falar todas as línguas, irmãos. Eu não consigo. Em algum momento eu vou chatear você, em algum momento eu vou magoar você, mas é porque eu estou declarando a verdade. E quando nós estamos diante de Deus, nós não temos escolha. Ou a gente diz sim para Ele, ou a gente diz não. Ou você vai continuar se encontrando com Jesus nas sombras, ou você vai dizer: esse sou eu, um seguidor de Jesus. Esse sou eu, um discípulo de Jesus. Porque este lugar da fé não dá. É aquela geração, a geração de Laodiceia, a geração indefinida. E lá Deus diz assim: porque você é uma pessoa indefinida, eu vou vomitar você. Porque você é uma pessoa indefinida, eu tenho nojo de você. Eu vou colocar você para fora. Deus é um Deus de pessoas definidas. Quanto mais você se definir a Deus, quanto mais você se expor à sua fé, mais Deus vai crescer na sua vida, mais você vai crescer nessa vida. Nicodemos é esse homem que queria a sabedoria de Jesus. E muitas pessoas hoje têm procurado Jesus por causa da sabedoria que tem nele. Tem pessoas que estão pegando a sabedoria da palavra e vendendo. Você de repente está pagando caro hoje. Você vai ver lá, você começa a ouvir e fala assim: nossa, mas eu aprendi isso na Bíblia. Nossa, o pastor Cláudio já falou sobre isso lá na igreja. E você está pagando lá. Porque eles pegaram os princípios da palavra, a sabedoria da palavra, troca uma vírgula, coloca uma palavra similar e vende ela. E você paga, e paga caro. Nicodemos é esse cara que está vislumbrado com o seu poder, mas está esgotado por causa do tipo de fé que ele vive, e ele vai se encontrar com Jesus nas sombras. Jesus também quer conhecer você. Jesus quer.
essa palavra pode ser desencontrada para você. Jesus quer te conhecer. Na verdade, Ele te conhece, mas Ele quer, assim, que você tenha os ideais dEle. Ele quer que as pessoas vejam Ele na sua vida. Jesus quer que o tema da sua vida seja Ele. Não queira ser aceito nessa sociedade doentia. Se você procurar ser aceito nessa sociedade doentia, você vai se tornar um doente. Muita gente procurando um like. Tem muita gente. Pode observar por aí. Esses dias eu participei de uma manifestação. Eu não falei dessa manifestação aqui porque eu entendo que quando você vem aqui para ouvir coisa de Deus. Você não vem ouvir para ouvir as minhas angústias, os meus desapontamentos com a sociedade ou com isso, com aquilo. Mas eu não fiquei em cima do muro. Eu disse, eu sou assim. E bastou eu fazer um vídeo, alguém já entrou lá e... Se você ficar esperando só like das pessoas, você vai continuar sendo uma pessoa indefinida. Escolha um lado e lute por esse lado. Sai de cima do muro, tira a sua fé da sombra, diga, eu sou de Jesus, Jesus é meu, eu estou aqui para ser sal e luz desse mundo, eu tenho uma razão para viver, eu vivo debaixo da vontade do Senhor, eu sou uma pessoa definida. Não fica querendo preservar a sua moral, seu status, resguardar o seu nome. Não procure ser celebrado, porque você nunca vai ser celebrado por todo mundo. Não fique procurando o sorriso das pessoas só porque você diz que você está em cima do muro. Não fique procurando a popularidade porque você tomou uma decisão na sua vida, não. Porque em algum momento Deus vai empurrar você para uma decisão. Aconteceu isso aqui com Nicodemos. E aqui então, nós aprendemos o terceiro princípio que Nicodemos aprendeu aqui. Nesses últimos dias, os milagres vão acontecer ao seu redor para te fazer injustificável diante de Deus. Diz o texto, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos queria a sabedoria de Jesus. O que chamou a atenção? Os milagres. E agora Nicodemos se torna uma pessoa injustificável porque ele está diante dos milagres do Senhor. E você é essa pessoa. Deus vai te cercar com tantos milagres, que quando chegar no dia, na hora H, você não vai poder dizer, nunca ouvi falar de Jesus, nunca ninguém pregou para mim, nunca ninguém pregou de verdade a palavra para mim, a verdade verdadeira, nunca ninguém fez isso. Não vai poder, porque se você não tem alguém para te ensinar a palavra, você vai experimentar, você vai ver os milagres de Deus ao redor de você. Eu não estou falando que é na sua vida não, eu estou falando que é perto de você. Você vai ver os milagres do Senhor, e isso vai ser algo injustificável da sua vida diante de Deus. Nicodemos, esse homem fragilizado, esse homem empobrecido na alma, esse homem sem conceitos eternos, esse homem dominado pela mídia da época, como muita gente é dominado hoje. Ele diz, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Deus, Jesus, Ele quer ser mais do que um bom ensinador na sua vida. Jesus quer ser mais do que um bom conselheiro na sua vida. Jesus quer ser o seu Senhor. Jesus quer ser aquele que dirige a sua vida. Jesus é aquele que quer ser o dono da sua vida. Deixe Jesus ser o dono da sua vida. Eu sei que os conselhos dele são muito bons. Qualquer pessoa que pegar o conselho de Jesus para o casamento vai dar certo. Qualquer pessoa que pegar o conselho de Jesus para os relacionamentos vai dar certo. Qualquer pessoa que pegar os conselhos de Jesus para os negócios vai dar certo. Mas Jesus quer ser mais do que um conselheiro, mais do que um homem sábio, mais do que um mestre. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Pastor, não estou gostando dessa palavra hoje não. Pois é, cara. Eu não estou aqui hoje para fazer você sentir bem, não. Eu estou aqui hoje para fazer você sentir mal. Na verdade, é fazer você sentir inconfortável com a vida que você está vivendo. Com uma fé nas sombras. Meu alvo aqui nessa noite é que você olhe para a sua vida e você diz, meu Deus, eu preciso estar perto do Senhor. Meu Jesus, é o Senhor que eu quero. Meu Jesus, teus ensinos são bons, mas eu quero o Senhor como o Senhor da minha vida. Senhor, eu amo a tua palavra, mas eu quero também o seu senhorio sobre mim, sobre minha casa, sobre tudo que eu faço. Rabi, eu sei que tu és mestre, seus ensinos
são ótimos. Nesses últimos dias, milagres vão acontecer ao seu redor. Vai tornar você uma pessoa injustificável, indesculpável diante de Deus. Você sabia que quem está longe de Deus está mais perto de Deus do que quem está em cima de muro? Quem está longe de Deus está mais perto de Deus do que quem está em cima do muro. Deus não recompensa a fé nas sombras. Não. Por isso que ele diz que aquele que me confessar diante aos homens, olha essa palavra, irmãos, isso aqui é uma chave, é um princípio para a gente assim, deixar o nosso coração absorver isso. Ele diz, eu lhes digo que quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amar, né? Amar. Falei para você ainda há pouco sobre o livro As 5 Linguagens do Amor. Porque às vezes a gente está amando as pessoas, mas elas não estão se sentindo amadas. Porque aquela não é a linguagem do amor dela. Jesus também é assim. Não adianta você chegar perto de Jesus e falar assim, eu estou amando Jesus, eu estou amando a sua palavra, eu estou amando Jesus, mas se você não fazer do jeito que Jesus se sente amado. Como é que Jesus se sente amado? Ele diz isso na palavra dele. Ele diz, aquele que me obedece, esse é o que me ama. Aquele que obedece, esse é o que me ama. Ah, mas eu faço tanto para o Senhor, Jesus. Mas você obedece? Ah, Jesus, mas eu contribuo tanto com a tua obra. Mas você obedece? Ah, mas Jesus, o meu coração, eu estou tão incerto. Eu não sei, porque tem pastor assim, porque tem crente assim. Essas são as desculpas que as pessoas dão hoje. Limpa tudo isso do seu horizonte. Limpa tudo isso. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Eu já vi muitos maridos enfrentar muitas crises conjugais. Ele diz assim para a mulher, eu te amo tanto, eu faço tudo por você, eu trabalho o dia inteiro, eu corro atrás de tudo. A mulher vira para ele com os olhos cheios de lágrimas, soluçando, dizendo assim, mas não é isso que eu queria, não é assim que eu me sinto amado, não é assim que eu me sinto querido por você. Não é nós que dizemos como nós amamos Deus, é Deus que diz como nós amamos Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Veja isso. Chama Deus para uma conversa. Ao obedecer, comece a orar. Orar é conversar com Deus. Chama Deus para uma conversa. E a Bíblia diz que Deus vai, eu me revelarei a Ele. Então Judas, o Iscariotes, diz o texto de João, capítulo 14, versículo 21 a 24. Judas disse, Senhor, por que não te revelas a nós e ao mundo, e não ao mundo? Tipo assim, por que você faz esses negócios que a gente não fala para todo mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são do meu Pai, que me enviou. Cuidado para a sua mente não ser agarrado por sofismas. Tem tanta coisa hoje que parece verdade. Tem tanta coisa hoje que parece que vale a pena a gente dar a vida por aquilo. Tem tanta coisa hoje, tem tanto sofisma, que a gente pode chamar também de ideologia. Tem tantas coisas que a gente agarra com tanta fome, com tanta sede, achando que a gente vai ser um referencial nesse mundo, que a gente vai transformar, que na verdade é sofisma. Ganharam a nossa atenção, ganharam o nosso coração. Você acha que está amando Deus, você acha que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade está deixando você mais longe de Deus. Quarto, você precisa de um compromisso público.
você precisa ter um compromisso público. Em resposta a isso, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha a crise desse homem. Olha a crise de Nicodemos. Nicodemos é um cara que pensa racionalmente. Ele pensa de forma humana. Ele diz: mas como pode isso? Como é que pode um homem de idade voltar para o ventre da sua mãe e renascer? Como pode isso? Essa aqui é uma mente, o cara é pós-graduado, o cara é um entendido, o cara é um mestre, o cara é um cara capacitado, ele é um líder, ele é um cara que se falar assim, vai por aqui, a pessoa vai por lá, a pessoa vai. A gente poderia comparar Nicodemos a um senador hoje. Mas eu sei que você está desapontado com essa figura. Então vamos deixar ele apenas como um líder religioso judaico. Ele tinha mais ou menos a mesma função. Não dá para você interpretar as coisas com os olhos humanos. Em algum momento você tem que deixar Jesus fazer a obra dele na sua vida. Como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Se fosse necessário para você nascer de novo, eu, com 50 anos de idade, voltar para o ventre da minha mamãezinha Maria, que teve 9 filhos, se fosse necessário para ser salvo dessa forma, se isso estivesse tido bojo da vontade de Deus, isso iria acontecer com qualquer um de nós. Mas a Bíblia diz que até o cabelo da nossa cabeça são todos contados. E você vai ver lá em Lucas capítulo 21, 18, Jesus falando: contudo, nenhum fio da cabeça de vocês se perderá. Eu poderia ficar com crise de fé. Mas esse texto não está falando literalmente de fio de cabelo, está falando do cuidado, assim, dos detalhes, do alcance de Deus, do cuidado de Deus na minha vida, que Ele se importa com tudo na minha vida, tudo na nossa vida está diante de Deus, Ele sabe de todas as coisas, sua sabedoria, Irmãos, você pode ficar desiludido com a sua vida, você pode ficar desiludido com esse mundo, mas Deus está levando essa história para o ápice. Muito em breve, todos os reinos deste mundo vai ficar debaixo dos pés de Jesus. Muito em breve, irmãos, todo aquele joelho que não se dobrar diante de Deus, naquele dia vai se dobrar, porque há um governo poderoso, e Ele está levando a cabo toda a sua história. Tudo. Daqui a pouco, todas as coisas serão subjugadas aos pés de Jesus. Pastor, mas olha a capacidade que o homem tem hoje. É assim, o homem tem a capacidade de fazer um prédio de 300 andares, mas ele não consegue fazer feliz a pessoa que está do lado dele. O homem tem a capacidade de construir uma sonda que vai no fundo do mar buscar petróleo, mas ele não consegue cuidar das suas próprias emoções. Deus tem me falado muito esses dias sobre pessoas raivosas, pessoas furiosas, pessoas com pavio curto. Eu não quero que você levante a mão não, se você é uma dessas pessoas. Mas tem de haver um domínio próprio aí, entendeu? Tem de haver um fruto do Espírito. Não pode ser que você se converteu e você continua raivoso, rosnando para todo mundo, entendeu? Com seu sangue atuando. Você é nova criatura, existe um novo sangue correndo na nossa veia. Não pode dar essa desculpa mais não. Só Deus pode restaurar a humanidade. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que Ele recompense, pois dele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória e a honra para todos sempre. Amém. Você precisa ter esse compromisso público, e o batismo é um meio de compromisso público, sabia? Nascer da água. É quando você mergulha, morre para as coisas do mundo e nasce uma nova criatura. É ali no batismo. Tem pessoas que desistem de batizar porque dizem: eu não estou preparado para isso, eu ainda estou com medo. Meu filho, você tem que ser batizado, não tem outro caminho.
Porque o batismo é essa assim, precisa ser evidente sua fé. Sua fé tem que ser notória, sua fé tem que ser pública. Você tem que nascer da água de novo. É o batismo, é nesse momento, é um momento de arrependimento, é um momento de você submeter a sua mente a uma metanoia, é uma mudança. Mas vamos terminar. Você tem que falar como o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sou daqueles que quer seguir os passos de Jesus. Eu sou daqueles que vai vestir a camisa de Jesus e dizer assim: só Jesus salva. Eu sou daqueles que vou dedicar a minha vida completamente ao Senhor, custe o que me custar, eu vou vestir a camisa do Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Para terminar, você precisa nascer do quebrantamento, é nascer do Espírito. Você tem que nascer da exposição, mas você tem que nascer do quebrantamento. Você tem que nascer do público, mas você tem que nascer também da sua devoção. Nascer do Espírito Santo. Creia, só o Espírito Santo de Deus pode fazer uma obra na sua vida. Essas coisas que você está lutando, você não consegue mudar na sua vida, só o Espírito Santo. Não é a força do seu braço, não é a força do seu querer. Aliás, não faça nenhum teste não, dizendo assim: eu vou ficar do lado dessa tentação, que é para mostrar que eu sou crente. Não, não faça isso. Vai no secreto, fala com o Pai: me ajuda a vencer essa tentação, me ajuda a vencer isso, esteja aqui comigo, Senhor é o Deus presente, Senhor é o Deus da minha vida, eu quero caminhar do seu lado, eu quero ser reconhecido como seu filho, eu quero estar contigo. Não vai, meu filho, tentar achar que você é bonzão não, e você vai cair. Todas as vezes que você falar assim: eu vou na minha força, você vai cair, porque tem uma obra que só Deus pode fazer na nossa vida.